de idolatria, né, Avodazará, mas é um assunto um dos mais assim extensos que tem para ser abordado, porque Avodazará é trabalho estranho, não é simplesmente idolatria. Então, justamente quando a gente começa a falar Uhum. de trabalho estranho, a gente também começa a falar de servir a Shen, como trabalhar para a Shen, qual é o serviço que nós temos que prestar, né? Tem muito disso na Torá. Às vezes se fala de uma forma simplesmente para abordar um assunto ainda muito maior, né? E esse é um dos casos. Então, a gente fala de idolatria, mas automaticamente a gente também estamos falando sobre servir a Shem. Eu não sei se a gente vai conseguir tratar esse assunto por inteiro hoje, mas a gente vai iniciar esse assunto no, no guia do Guia Veneno do Raviakov. Ele começa trazendo já sobre serviço divino primeiro, né? Ele já traz alguma serviço divino para Beneno, ele traz ali na página 36. Ele traz de uma forma assim, na verdade são apenas 2 páginas, e ele já começa a falar de idolatria, né? Eu vou Uhum. tratar o assunto que ele trouxe aqui do serviço divino e entrar em idolatria do jeito que ele fez, mas depois a gente vamos tentar mergulhar um pouco mais em idolatria e trazer novamente o assunto de serviço divino, que vai ficar assim bem mais claro de se entender. Então ele traz assim, na página 36, ele traz assim, 6.1. O modo de vida de um Benoa não se resume somente no cumprimento das 7 mitzvot e suas derivações, mas sim em algo mais abrangente. O Rebbe de Lubavitch afirma que um Benoa de- deve servir a Deus, como escreve Sofonias. E transformarei os povos em uma língua pura para que invoque o nome do Eterno e sirvam a ele ombro a ombro. Um servo de Deus combate constantemente a sua alma animal, julgando assim a sua má inclinação. 6.3. O trabalho serviço a Deus está relacionado semanticamente com o hebraico com a palavra trabalhar o couro, pois através do trabalho, o esforço, o objetivo trabalhado se transforma positivamente. Um Benô, através do cumprimento de suas mitzvot, eleva o nível espiritual dos objetivos do mundo que o cerca. Um idólatra, mesmo cumprindo uma mitzvah ou Certo. estudando a Torá, não eleva os objetivos no mundo material que o cerca. Ele trouxe de uma forma, uma única página, bem resumido, na verdade é um estudo inteiro de Torá que se precisa conhecer, e ele trouxe de forma bem resumida aqui. Mas mais para frente a gente vai estar tratando desses assuntos também de forma resumida, mas vamos estar falando melhor e vai elucidar muitas ideias aqui, né? Em notas ele coloca assim, nota 1, o Rebbe Lubavitch do 5.743, no volume 2, a página 628, a atividade de Mashiach exerce sobre os povos da terra, que acontecerá só depois dele ter terminado a construção do terceiro templo e retornado os exilados de Israel, não se restringe somente às ações cumprindo as 7 mitzvot, mas sim a algo mais profundo, que seria servir ombro a ombro, ou seja, servir a Deus. E assim como na era messiânica, os povos receberão sobre si não somente o cumprimento das 7 mitzvot e a prática, mas sim um assunto muito mais elevado do que isso. Da mesma forma, deve ser os nossos atos e os nossos trabalhos nesse momento. Bem, agora abordando já o assunto de idolatria, ele inicia na página 39 dizendo assim: a idolatria é algo que é uma origem bem antiga. Maimônides relata que o neto de Adão, do primeiro homem, que se chamava Enos, levantou os olhos para o céu e percebeu que os astros
E exerciam influência sobre a agricultura e sobre as marés e outros fenômenos terrenos, e percebeu que no inverno certas frutas cresciam e no verão outras. Percebeu também que as marés, consequentemente a pesca, dependia do ciclo da lua. A percepção de Enos não estava errada, afinal, a Torá apropria-nos falar sobre influência dos astros na Terra e com os cereais adoçados pelo calor do sol e com os frutos adoçados pela influência da lua. Porém, o erro de Enos foi concluir que esses astros foram criados por Deus com o intuito de ajudar Deus a coordenar as atividades terrestres. Ou, em outras palavras, imaginou que Deus criou uma terra com infinitos seres para administrar, criou assessores e os delegou poderes para abençoar ou maldiçoar. A verdade absoluta é que estes astros são nada mais do que canais criados por Deus para que a energia de bênção chegue à Terra e não possuem livre-arbítrio para beneficiar ou prejudicar algo ou alguém. Na linguagem da Kabbalah, a Hassidut, eles são comparados a um machado na mão de um lenhador. Com esse erro, começaram então a trazer oferendas, a se ajoelhar para esses deuses inventados por suas imaginações, pois achavam que, servindo esses deuses, eles seriam beneficiados posteriormente. Esses deuses tomaram formas de estátuas. Esse foi o início da idolatria. Quando no primeiro momento as pessoas acreditavam em Deus e que Ele está acima dos ídolos, o sol, a lua e as estrelas. Esse tipo de pensamento, Shalom, Tá bom, tá bom. e esse tipo de pensamento é classificado pela Torá como shituf, literalmente associação, que é considerado um tipo de idolatria. O shituf consiste em colocar algo como intermediário entre Deus e nós. Posteriormente, as pessoas foram mais longe e começaram a atribuir uma pluralidade a Deus, o único, considerando a existência de outras entidades que seriam primárias, como Deus, o único, e até mesmo esquecendo de Deus como Criador de tudo e atribuindo aspectos divinos aos astros ou estátuas. Esse segundo tipo de raciocínio é classificado como idolatria completa. Apesar que o shituf é um tipo de idolatria menos grave, se assim pode-se dizer, existem divergentes opiniões entre os sábios legisladores judaicos se um gentil que crer em shituf estaria violando o preceito de idolatria ou não. Eu quero fazer um adendo aqui rapidinho em cima desse texto, que toda vez que aparecer a palavra gentios, não está falando de nós, Ben Noah. Toda vez que estiver falando dos Goins, são as nações que não conhecem as 7 leis de Noah. Então, quando existe essa discussão, não é sobre se um Ben Noah ele pode ou não ter algum aspecto de idolatria dentro da fé dele, alguma coisa intermediando. Isso é logicamente que não. Mais para frente vai abordar isso bem melhor, mas já quis trazer isso aqui já para não deixar espaço para esses tipos de pensamentos, né? Então, um noético, um Ben Noah, Baruch Hashem. O noético Ben Noah, ele não tem nenhuma permissão de ter intermediadores de maneira nenhuma, de tipo nenhum, entendeu? Como o texto fala, são gentios. Então são os goins em hebraico, não está falando sobre os noéticos, e sobre isso não existe nenhuma dúvida entre os legisladores. Porém, é preciso empreender um esforço para conscientizar todos os seres sobre a verdade de que todos os astros e demais entidades são meramente marionetes, não têm livre-arbítrio e são somente um machado na mão do lenhador. O grande Maimônides, em sua obra Mishneh Torah, descreve o início da idolatria nas seguintes palavras:
durante os tempos de Enos, Enos era o neto de Adão, Gênesis 4, 26, 5, 6, 11, a humanidade cometeu um grande erro, e os sábios daquela geração deram conselhos tolo. O próprio Enos foi um dos que errou. Seu erro foi o seguinte: ele disse que Deus criou as estrelas e as esferas para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra, tornando-os os servos que ministram diante dele. Por conseguinte, é apropriado louvá-los e glorificá-los e tratá-los com honra. Eles entenderam que isso seria a vontade de Deus, o bendito seja. Ele de que deveria engrandecer e honrar aquele quem ele engrandeceu e honrou, assim como o rei deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados de fato. Isso é uma expressão de honrar para o rei. Então, ou seja, eles inverteram aqui, né? Como é que deveria ser feito. Inclusive, a respeito disso daqui, tem um. Deixa eu ver se que traz isso de forma bem assim mais organizada. Fica com o Rabbi Avraham Ramovitz, e ele traz assim. Aqui, ó. Ele traz assim, ó. A propósito, nas palavras do Rabbi Avraham, né? A propósito, a relação de Ismael com Esav é íntima, pois além dos parentes, o fim da Parashá traz que Esav se casou com a filha de Ismael. Isso é Bereshit 28:9. Os árabes e a humanidade vivem e obedecem aos planos divinos sem mesmo saberem e se importarem, mas Hashem comanda tudo e todos os que são alinhados a Hashem são regidos apenas pelos planetas e constelações, a sorte impiedosa da astrologia. De fato, o sofeitavou, as palavras das letras finais, e que semanticamente significa no final das contas, o verso, e Esav guardou o ódio de Jacó pelas bênçãos que abençoou o pai, e tem a gemátria Catan de 77, o mesmo valor numérico da palavra Mazal, Mem, Zai, Lam, de 47, 30, 77, indicando que todos que odeiam Israel, o outro nome de Yaakov, de Jacó, serão regidos apenas pela astrologia e nunca pelas bênçãos e proteção de Hashem. Eu trouxe esse adendo aqui do Rabino Avraham, que é o seguinte: o motivo que Enos ele cai nesse pecado de prestar honra que era devida a Hashem para as constelações, as estrelas, é justamente referente a esse ponto, que realmente não existe de forma linear entre a humanidade um livre-arbítrio completo. Existe uma maneira que a Shen se manifesta nesse mundo, que ela é igual, uma forma natural das coisas acontecerem, e que não permite que os seres humanos tenham seu livre-arbítrio de forma completa. E Enos, quando viu isso, que parte do nome que é utilizado na criação do mundo, dos céus e da terra, é o nome de Elohim, estou falando de uma forma permitida, que tem o valor numérico de 86, que é o mesmo da palavra Hateva, que é natureza, que também tem o valor numérico de 86. Então, quando ele viu que existe uma forma que a Shem se manifesta com as suas criaturas, com a criação, que está embutida dentro da natureza, então eles resolveram prestar homenagem à natureza, a homenagem devida, que deveria ser apenas a Hashem. Então é aqui que a gente começa a perceber que nos dias de Enos,
o neto de Adão, a gente começa a ter o que o Rav Yaakov está trazendo, que é esse pecado de atribuir a honra que era para Hashem a outros que, na verdade, não era Hashem, e sim os instrumentos, como o Rav Yaakov fala, seria o machado na mão do lenhador, os instrumentos que Hashem utiliza para trabalhar nesse mundo. Porque, afinal de contas, esse mundo não foi criado só em cima desse nome, mas são dois nomes, o nome de Shem Havaiah e o nome de Elohim. Pode falar, meu amigo. Então quer dizer que Enos foi a primeira pessoa a praticar idolatria. Ele foi a primeira pessoa a pegar um conhecimento verdadeiro da Torá, querer entender ele de uma forma mais liberal e criou uma idolatria. E essa é a mãe de todas as idolatrias. Você pegar algo que é verdadeiro, você entendeu? De repente você colocar algo mais liberal, mais abrangente, você alargar as portas. No momento que você faz isso, essas confusões, essas cegueiras espirituais criaram praticamente todas as idolatrias. Então, em todas as idolatrias, elas têm um fundo de verdade. O problema é que elas não deixam de ser mentira. Mas elas têm alguma essência. Ou seja, ninguém se apega a alguma coisa que não tenha uma... Certo, Rafael, pode falar também. Fundo de verdade. Isso. Rafael levantou a mão? Ou eu vi errado? Eu levantei, tá me ouvindo? Assim, quando uma pessoa ela sai de uma idolatria, você sabe que, enfim, depois eu posso até enviar um vídeo para vocês explicando também sobre isso. Sim. Existe a possibilidade desses espíritos, vamos dizer assim, que se alimentava dessa idolatria, tentar prejudicar as outras pessoas que saíram da idolatria? Não. Uma vez que Não você tem saiu, como. é exatamente como eu estava trazendo ali do texto do Rabino Avraham, uma vez que você sai da idolatria, a sua conexão com essas forças de severidade são cortadas automaticamente, que o nome de Elohim tem a ver com severidades, da onde essas forças vêm. Ou seja, é cortada a sua ligação. A Entendi. sua conexão, ela fica diretamente com a Shem. Ela fica voltada diretamente com o tetagrama, diretamente voltada com o nome que é um atributo de bondade, de Hesed, né, que é o tetagrama. Eu ia falar piedade, mas estaria errado. É porque eu até tinha uma dúvida disso, porque eu lembro que eu tinha lido eu tinha visto um shiur do Rav Shimon, que falando sobre o Rav Shimon Bar Yochai, que, enfim, é muito complexo explicar isso aqui, porque eu não tenho capacidade, cara, é muito foda mesmo. E ele simplesmente ele pegou o Yetzirah, dominou o Yetzirah e fez com que chegasse a outra pessoa, entende? Então, por isso, mas isso causa um pouco de, como é que eu posso dizer, de confusão, de saber Sim. se... Agora aqui, uma coisinha, um adendo que eu quero fazer. O Yitzhará, o outro lado, ele não necessariamente são as forças da idolatria. Então, como assim? As forças do outro lado, elas não são forças que são dos movimentos de idolatria. As forças do outro lado, elas são aquelas que mantêm os movimentos de idolatria existindo. Os movimentos de idolatria, eles estão numa força abaixo ainda. Você entende? Entendi. Eles estão ainda mais entendi. abaixo. Ou seja, são pessoas que não conseguiram se elevar e estão aqui. Mais ou menos assim. Entendi o que você quer falar. Tá. Não. Nem sempre. Existe realmente anjos de destruição que trazem punições. E existe também seres... Eu não vou querer entrar nesse assunto agora, mas existem seres criados por Hashem que eles são especificamente para instigar as pessoas a continuarem nisso. Mas eles não são a própria personificação daquilo que as pessoas estão fazendo. É mais ou menos aquilo que a gente vê com Faraó.
Faraó, ele tem o tempo todo ali o momento que ele tem a oportunidade de se retificar, de deixar o povo sair da terra do Egito, e ele simplesmente diz não, não e não. Aí chega um certo momento que o texto muda. O texto para de falar que Faraó se mantinha com o coração duro e coloca o texto que Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, no momento que ele se colocou naquela situação várias vezes, ele entrou num ciclo tão vicioso que ele já não conseguia sair. É mais ou menos o que acontece com essas pessoas. Existem forças que vão alimentar aquilo que elas já estão praticando. E não necessariamente que essas forças são aquilo que elas estão praticando. Você entendeu? Entendi. Entendi, agora Eu não vou entendi. abordar muito isso daqui, porque nós precisamos de um pouco mais de trazer um pouco mais de contexto para não mais falar isso aqui, trazer um pouco mais de abranger melhor para não causar mais confusões. Mas não necessariamente quando a gente falar das forças do Já, outro lado significa que é uma força de idolatria. É apenas uma força que vem das clipotes, sim, tá aqui. Onde é que eu vou parar? e que estão alimentando de certa forma Se eu der ré essa lá, tá? É a coisa certa. esse Yetzirah que existe dentro do ser humano. Esse instinto Certo. negativo dentro do ser humano. É uma falta de retificação do Ah, caráter do ser humano que elas estão ali alimentando, e não eu especificamente que entendi. elas são essas forças. Esses anjos de destruição que a gente fala, seja os She'irim, seja os Shin Dalit, seja, não importa, eles não são necessariamente a idolatria em si, nunca. Entendeu? Eles são outros instrumentos criados por Hashem para simplesmente ali instigar o que já tem no ser humano. Então geralmente tudo parte da gente, de algo mais interno. Espero ter conseguido responder de alguma forma. Não, Bem, respondeu sim, respondeu com certeza. sobre esse assunto, eu quero ler uma história importante, eu acredito. Na verdade, são. Deixa eu ver. Fontes trocando as fontes. É uma coisa que é importante a gente falar, porque às vezes a própria ansiedade de querer crescer rápido cria movimentos de idolatria que a gente vai aprender que eles não necessariamente precisa ser alguma coisa na nossa frente, como um ídolo na nossa frente, para ser idolatria. Então, essa história ela fala o seguinte, ó. Certa vez estava passando uma pessoa que se esforçou toda a sua vida, com todo o coração, dedicação, para criar o seu filho da melhor maneira possível. Esforçou dias, noite, e finalmente, depois de muito suor, seu filho cresceu, prosperou, começou a construir sua própria vida em outra cidade. E certa vez, passando por uma situação financeira meio apertada, encontrou-se a com- encontrou-se sem condições de pagar as suas contas mensais. Ao saber da dificuldade difícil a situação de seu filho se encontrava, o seu pai sentiu uma forte dor no coração e, novamente, com muito esforço, conseguiu juntar razoavelmente uma quantia de dinheiro para ajudá-lo. Naquele dia, um velho conhecido da família teria que viajar justo ao local aonde o filho se encontrava. O pai aproveitou a oportunidade e enviou uma bela quantia de dinheiro que havia juntado para ajudá-lo e finalmente ele poderia pagar as dívidas, sobrando ainda um pouco para as próximas contas. Ele ficou tão agradecido que, inclusive, colocou uma foto desse velho conhecido na parede principal da sala de sua casa. E falava abertamente para todos que tudo que possuía devia ser ajuda proporcionada por ele, ao trazer-lhe o dinheiro. Passando algum tempo,
Quando seu pai veio visitar, perguntou de quem era a foto que se encontrava no lugar tão destacado, no qual qual o motivo dela estar ali, de receber tal honra. Então o filho respondeu: Você não lembra? Ele é o velho conhecido que devo reconhecer tudo que ele me fez. Para ele eu devo todo o reconhecimento. Tudo o que eu tenho e todo o meu sucesso é somente graças a ele. A foto na parede é somente um símbolo para lembrar de todo o amor que eu sinto por ele. Quão amargo deve ser o sentimento de seu pai, que lhe pôs no mundo e sempre se preocupou em suprir todas as suas necessidades, dando-lhe ferramentas necessárias para fazê-lo crescer e se desenvolver da melhor maneira possível, com todo o seu esforço e amor. Esta ideia somente é uma pequena amostra do absurdo envolvido nas práticas de idolatria nos proporciona a vida, Deus nos proporciona a vida e criou todo o universo e natureza e nos proporciona um cenário ideal para que possamos seguir vivendo. Imaginem agora que chega um sujeito e começa a servir a um ídolo e coloca no lugar de Deus. Então, mais ou menos o que aconteceu na história aqui do Rav Yaakov, que ele traz dos textos da Torá. Eu vou dar continuidade ao Guia Bnei Noah. Eu só queria trazer essa história aqui só para incorporar mais ou menos essa visão do que foi que aconteceu ali, né? Qual foi a confusão que eles fizeram dentro de um conhecimento da Torá. Aqui, ó. Então fica assim. Devemos conceber essa noção. Eles começaram a construir templos para as estrelas, oferecer sacrifício a eles. Eles elogiavam, glorificavam com palavras e prostravam-se diante deles, porque fazendo assim, eles, de acordo com a sua falta de concepção, cumpriam a vontade de Deus. Essa é a essência essa é a essência da adoração de falsos deuses, e essa era a lógica daqueles que adoravam esses. Eles não afirmavam naquele momento de que não há outro Deus a não ser essas estrelas. Senhor João, acho que o seu áudio está aberto. Senhor João! Será que ele vai ouvir? Ô, João. Senhor João! Seu áudio está aberto. Não vai ouvir, não. Esse Não. ponto aqui foi entre a segunda geração. A segunda geração, depois de Enos, ou seja, já Enos é na terceira geração de Adão, a quarta geração de Adão, próxima Ô, geração. Jorge, você não liga de eu estar assim não, né? Deitado assim não, né, velho? Não sei nem se pode, velho. Pode? É permitido? Quando a gente está falando de Torá, é sempre bom a gente ter uma postura mais refinada possível, entendeu? Uma das coisas sobre nós no ético é que nós temos que trabalhar esses nossos caráter frente à Torá, sendo de forma zelosa, entendeu? Existe até um verso que fala assim: sejais santo para com o Senhor vosso Deus. Ou seja, existe um zelo que nós devemos nos trabalhar. Então a gente não podemos perturbar em lugares impróprios, com vestes impróprias, e até ter uma postura frente à Torá de forma de dedicação, de forma diferenciada, ela é sempre bem-vinda, né? É claro que não é nenhuma, como fala assim, coisa, vai cair um raio na minha cabeça. Não, não é bem isso que eu quero dizer.
mas é importante. Nossa, o João voltou, Baruch Hashem. Não, beleza, então, vou me arrumar aqui. Calma, calma. Não, mas, Não, Rafael, é tranquilo é também. Às tranquilo. vezes eu ouço o Chiu, por exemplo, deitado, entendeu? É claro que você está ouvindo aqui, no caso, o Sr. Jorge está ministrando, estudando, então ele está com o Torá na frente dele. Mas, claro, sempre quando a gente for estudar a Torá, acho que é bom a gente estar, né, ou sentado, tá disposto ali com a mente, mas acho que a gente vai melhorando a cada dia, né? Mas é bom Sim, saber, com o tempo. Jorge. Com o tempo. Bem, então, seja, as próximas gerações que vieram depois, eles já tiveram já esse problema de eles já terem esquecido praticamente a adoração de Deus e ficado apenas na adoração das estrelas, né? Essa mensagem foi transmitida por Jeremias, que declarou em capítulo 10, versículos 7 e 8: quem não temerá a ti, Rei das nações, porque é apropriado para o Senhor entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos. Não há ninguém como você. Eles têm uma noção tola e insensata. Eles concebem seus ensinamentos vazios como madeira, e isso todos sabem que só tu és Deus. O erro consiste em conceber esse pensamento tolo como sendo a sua vontade. O fenômeno descrito por Maimônides não parece inteiramente ao passado, embora atualmente a inclinação para as estrelas, esferas, não seja muito comum. A premissa teórica que motivou os antigos a servir as estrelas ainda é seguida por muitos. Hoje, não é incomum encontrar pessoas que corrompem o seu serviço a Deus na expectativa de receberem bens materiais, benefícios materiais. Ou seja, é aquele velho cuidado que nós temos que ter, como fala, sem fazer lashon hara nenhum, mas aquele, sabe, como fala, Kabbalah do amor, prosperidade, Kabbalah disso, tem as verdadeiras, tem, mas existem muitas que já se desviou do objetivo, que é se conectar com o Criador. E isso já partiu para a premissa de idolatria. Depois de muitos anos, surgiram pessoas, falsos profetas, que disseram às suas nações de que Deus lhe ordenara que dissessem: sirvam as estrelas ou todas as estrelas, sacrifiquem, ofereçam libações para elas, construam um templo para ela, façam imagem delas, para que todas as pessoas, incluindo as mulheres, as crianças, pessoas comuns, possam curvar-se a elas. Os falsos profetas relatavam ao povo formas de imagens e estrelas específicas, alegando que isso foi revelado a ele por uma visão profética. Dessa maneira, as pessoas começavam a fazer imagens, templos debaixo de árvores, no topo das montanhas, nas colinas. As pessoas reuniam-se e curvavam diante delas. Os falsos profetas diziam: essa imagem é a fonte para suas bênçãos, ou, caso não o sirva, para as suas aflições. É apropriado servir ou temê-lo. Seus sacerdotes lhe diriam: esse serviço permitirá que você se multiplique, sejam bem-sucedidos e façam isso, ou não façam isso ou aquilo. Subsequentemente, outros enganadores surgiram, declararam que as estrelas, esferas dos anjos específicos lhe falaram e lhe ordenaram: sirvam-me assim. E eles então propunharam um modo de culto, dizendo-lhe: façam isso ou não façam isso. Com o passar dos anos, o nome glorioso e maravilhoso de Deus foi esquecido por toda a população. Não faziam mais parte dele suas falas ou pensamentos, e eles não mais o conheciam. Ensinamentos desde a infância para se curvar ou servir jurando em seu nome.
Os sábios que tiveram entre eles como seus sacerdotes pensavam que não há outro Deus senão as estrelas, as esferas, que são representantes pelas imagens conhecidas. O Criador eterno não era reconhecido ou conhecido por mais ninguém no mundo, com exceção de alguns indivíduos, por exemplo, Enoch, Metushala, né? Matusalém, Noa, Sem e Eber. O mundo continuou dessa maneira até que o pilar do mundo, o patriarca Abraão, nasceu. Depois que esse homem poderoso foi desmamado e começou a pesquisar, a refletir, ele está falando de Abraão, embora ele fosse uma criança, ele começou a pensar incessantemente durante o dia e noite, imaginando como é possível as esferas celestiais, que suportam os astros, continuem girando sem que ninguém o controle. Quem está causando o movimento circular delas? Certamente as esferas não se faz girar sozinha. Ele não tinha professor, nem havia alguém para ensiná-lo. Em vez disso, ele estava atolado em Ur-Kasdim, entre os tolos idólatras. Seu pai, sua mãe e todo o povo ao redor dele eram adoradores de ídolos e adoravam com ele. No entanto, o seu coração estava explorando e ganhando compreensão. Por fim, ele conheceu o caminho da verdade e entendeu o caminho da justiça. Através da compreensão aguçada, ele percebeu que havia um Deus que controlava as esferas, que criou tudo, e que não há outro Deus entre todas as outras entidades. Ele sabia que o mundo inteiro estava cometendo um erro e que nos levou a errar. Foi o serviço das estrelas e imagens que fez perder a consciência da verdade. Abraão tinha 40 anos quando se tornou consciente do seu Criador, quando ele o reconheceu e o identificou. Ele começou a formular respostas para os habitantes de Ur-Kasdim e debater com eles, dizendo que não estavam seguindo um caminho apropriado. Ele quebrou seus ídolos, começou a ensinar o povo o que é apropriado, servir apenas ao Deus do mundo. Para ele somente é apropriado curvar, sacrificar, oferecer libações para que os povos das futuras gerações o reconheçam. Por outro lado, é apropriado destruir e quebrar todas as imagens para que todas as pessoas não importantes com elas, como aquelas pessoas que achavam que não havia outros deuses além dessas imagens. Aqui o importante adendo aqui que é quebrar as imagens que nós temos, né? Deus nos livre de sair por aí, Baruch Hashem. Deus nos livre de sair por aí quebrando imagens de outras pessoas, né? Isso aí seria uma proibição gravíssima da Torá. Quando ele trouxe esse assunto aqui na página 45 do Guia Ben Noa, ele está falando claramente de se a pessoa tinha alguma imagem, então é correto ela destruir. Quando ele superou com força os seus argumentos, o rei desejou matá-lo. Isso aqui é uma história que tem no Midrash, que o Rav Yaakov está trazendo. Ele foi salvo por um milagre, partiu de Harã, lá ele começou a gritar em voz alta para todas as pessoas, informá-las que existe um Deus em todo o mundo e que é apropriado servi-lo. Ele saía e chamava o povo, reunindo-se em cidades após cidades e país após país, até chegar à terra de Canaã, proclamando a existência de Deus o tempo todo, como em Gênesis 21:33 declara. E ele chamou lá, em nome do Senhor, o Deus eterno. Baruch Hashem. Quando as pessoas reuniram em torno dele e perguntavam sobre as declarações
ele as explicava a cada uma delas de acordo com o entendimento dela, até que elas se voltaram para o caminho verdadeiro e a última análise, milhares de miríades se reuniram em torno dele. Estes são os homens da casa de Abraão. Eu vou fazer um adendo importante aqui, que Abraão ele sai disseminando o monoteísmo, ele sai disseminando literalmente, ele fazendo proselitismo, né? Onde ele vai, ele fala de Hashem e tudo mais e tal. E ele cria uma população enorme. Só que chega no momento que Hashem fala para ele, ó, se afaste desse povo. Se afaste desse povo. E ele se afasta desse povo, ele sai de perto daquelas pessoas e passa apenas uma geração, na geração do filho dele, volta para o mesmo lugar, para a mesma cidade, e aquele povo já é idólatra. Ou seja, é uma lição que deixa a Torá para nós. Se você leva uma pessoa a conhecer Hashem de forma racional apenas, ela não tem uma experiência de alma, de conexão íntima, apenas pelo raciocínio, logicamente essa pessoa vai errar lá na frente novamente. Outra vez, quando isso se repete, por exemplo, também na saída do Egito, o povo judeu sai de lá com 3.000 pessoas que elas estavam tão empolgadas em receber milagres que elas querem sair junto com o povo judeu. E mais para frente, quando aparece no monte, um outro midrash também, quando aparece no monte que Moshe está morto, uma visão que aparece para as pessoas, que Moshe tinha morrido, essas pessoas, esses quase convertidos, esses aspirantes, vamos dizer assim, eles criam um bezerro de ouro. Então, por isso que Hashem fala, olha, o teu povo. Ou seja, não era o povo de Hashem, era o povo que estava ali empolgado com as coisas que estavam acontecendo. Então, outra coisa, a empolgação. Então, existe um equilíbrio para nós, Bnei Noah, não é trazido aqui no guia, mas é importante eu fazer essa pauta. A forma lógica, ela nos leva até Hashem, e todos os caminhos de conhecimentos que se existe lógicos levam uma pessoa até Hashem. Seja matemática, seja ciências, seja história, vai levar você até Hashem. Isso é real. Mas se você não tiver uma experiência, provavelmente você pode se perder lá na frente com esse conhecimento. E se você vai empolgado em milagre, essas coisas, também Baruch Hashem. Pode falar, senhor Robert. Robert? Você comentou a questão da... Você comentou a questão da outorga da Torá. É interessante porque o que aconteceu ali, né? O Eterno ia dar a Torá para eles, entregar a Torá. Moshe ele subiu no monte, ficou 40 dias, o povo fez a conta dos cálculos, a conta dos dias, deixaram de contar um dia, acharam que Moshe vinha no dia 39, por causa de um vacilo, fizeram um bezerro de ouro e idolatraram. Né? Depois desse pecado, o pior pecado, né, quase um dos piores pecados do povo judeu, que é o bezerro de ouro, praticou idolatria, tipo, tava quase para noivar, para casar com Hashem, Israel ia casar com Hashem, tipo, como se fosse... na hora do altar, a noiva pega e sai com outro homem, né? Praticamente isso, porque o povo ia casar com Hashem, né? Que é a outorga da Torá. E o que Deus faz, né? O que ele ensina pra gente ali? O povo peca, escolhe outro Deus para adorar, e Moshe desce. Aí Moshe fala que, né, escreve meu nome do livro da vida. Então, quebra as tábuas, Deus escreve novamente, Deus permite que a Torá seja entregue, né, mesmo após o pecado do bezerro de ouro. Por que Deus faz isso? Porque a Torá, ela é o antídoto, Deus sabe que a Torá é o antídoto para
para a idolatria. Mesmo quando o povo tinha acabado de pecar, o Eterno permite, né, a ortoga da Torá. Porque era para ter sido. O povo, imagina, o povo acabou de pecar, não vou mais dar a Torá, não, vocês não merecem, né? Mas não. Ele, mesmo assim, um dia depois, né, do grande pecado do bezerro de ouro, você pega e vê, puxa vida, né? Olha a bondade de Hashem. Olha a A, bondade de Hashem. a Torá, ela é a única fortaleza que uma pessoa vai ter, que ela vai juntar essas duas partes que eu estou tratando. Uma parte lógica e a parte, não vou falar emotiva. Ela é uma parte inconsciente que existe dentro da gente, algo que se acende dentro da gente. É como um instinto dentro da gente, só que retificado. Que é importante nós ter uma conexão com o Criador de forma real. Ou seja, Abraão, o povo ali que estava com ele, eles se perdem simplesmente por causa do... Eles se perdem simplesmente por causa do que era muito lógico, era muito matemático, era muito firme. As coisas é o que é. Então aquele povo se perde. Aquela geração lá se erra, apenas uma geração depois você vai ver que já caiu em idolatria. O bezerro de ouro, aqueles quase convertidos, eles pecam. E você vê que o único objetivo que eles tinham ali era justamente uma conexão. Mas não com a Hashem, com os milagres. É justamente o contrário. Eles querem tanto se envolver que erram. Tanto que o Midrash conta que eles pegaram o ouro, né? Eles tomaram o ouro, na verdade eles não pegaram, eles tomaram, que eles não tinham, né? Eles não eram judeus. Eles pegam o ouro, tiram das orelhas das mulheres, eles lançam no fogo, ninguém trabalha. Sai um bezerro. Por magia. O negócio deles era fazer milagres. O negócio deles era ver algo sobrenatural. Cabalista nível sênior. Não deu muito certo. Então são os dois tipos de impulsos que a pessoa tem. Seja lógico demais, seja querer algo grande demais espiritual. São os dois perigos que nós éticos corremos que vai gerar idolatria. Ou seja, nós temos que ter esse controle, né? De ter a base racional, né? A gente conseguir olhar na natureza e perceber Deus na natureza, tudo é Deus, Deus é tudo, entendeu? Perceber Deus na nossa forma, como fala, na nossa forma, claro que de uma forma limitada, mas perceber o mundo material de forma espiritual, para poder enxergar o mundo espiritual nesse mundo material. Mas não de forma a se acharmos grandes homens e querer grandes conexões, né? Inclusive, vamos abordar isso mais para frente, acho que não é o próximo tópico, mas nós vamos abordar, né? Que são alguns cuidados que existem dentro da Torá para nós no ético. Porque justo esses pontos também causam tropeço para nós. A nossa configuração de alma não está pronta para certas luzes, né? Então, existe esse hipersensibilidade que às vezes as pessoas querem atribuir, né? Que vem com tudo, querendo abraçar demais, e isso também pode fazer o bezerro de ouro, né? Que foi o que aconteceu. Então, Eu acho engraçado, eu acho interessante uma pergunta, Jorge, que uma vez eu ouvi na Redut Online. É interessante, porque você faz essa pergunta para um cristão, principalmente católico, ele vai pensar e sempre vai responder a pergunta que normalmente, de acordo com a resposta, né, para essa pergunta, é como essa pessoa enxerga Deus. Qual que é a pergunta? Se Deus fosse uma pedra. Não. Deus poderia criar acho que uma pedra. vai cair. Tem como se abrir de novo para nós? Poxa, eu vou criar mais um aqui. Só para a gente finalizar. Ele é o mundo, né? Existem fagulhas divinas em tudo. Sim. Então a pessoa ela não tem essa noção. Ô, Rafa, a gente estava já conta para ele aí. fazendo a pergunta lá, né? Deus pode carregar uma pedra, ou Deus pode criar uma pedra na qual ele mesma não consegue carregar? Impossível.
É Explane impossível. a sua resposta. Mas qual é a explicação para sua Não, deixa ele, resposta? deixa ele, deixa ele. Explane a sua resposta. Faz de novo a pergunta, faz de novo. Faz de novo, então, Robert. Deus, o Hashem, criador de tudo, pode criar uma pedra na qual ele mesmo não consegue carregar? Se ele pode criar alguma coisa na qual ele mesmo não consegue carregar. Não, acho que não. Eu acho que ele não Por quê? consegue, cara. E qual é a resposta para isso? Como que você Porque, resolve isso daí? olha, porque eu acho que Deus, ele, na verdade, pensando bem, eu acho que ele, se ele quiser, ele pode. Se ele, como ele é o criador de tudo e de todas as coisas, como ele criou o universo, criou o mundo, se ele quiser fazer isso, ele faz qualquer coisa. Então, Se ele eu criar uma acredito, pedra, eu mudei. se ele criar uma pedra que ele não possa carregar, Certo. cadê a onipotência dele? Então não é Deus. Se ele não conseguir criar uma pedra porque ele é onipotente, que ele mesmo não consegue carregar depois, aí se ele conseguir criar uma pedra que ele carrega, então ele não tem poder o bastante para criar uma pedra grande o bastante. Então cadê a onipotência dele de criação? Então, É verdade. de todo jeito, ele acaba não sendo Deus. Ele não é Deus por não conseguir carregar a pedra, ou ele não é Deus por não conseguir criar uma pedra grande o bastante. Criar uma pedra. Exatamente. A resposta, fala pra ele aí, Sr. Robert, que nós Qual que é a conversamos. resposta? A resposta é que a própria pedra é Deus. Ele é a pedra. Pô, Então ele sempre Ele é vai a poder pedra. carregar, ele sempre vai poder aumentar a pedra. Ah lá, mais um. Tem que... perfeito. O senhor João Freitas, o nosso homem de estrada. E aí, Tamo de como que tá volta. essa estrada aí, meu amigo? Correria, rapaz. Carregando em Minas Gerais, Monte Belo. Ô, vidão. Estamos descendo para Santos amanhã. Olha. E vai para quando, Sorocaba? Tava aí até sábado. Aí agora Puxa, verdade, sábado. sábado eu tive que vir para cá, daí. Aham. Vamos ver se Tá, consigo. a gente vai se ver ainda, mas eu tô no Ceará, aí eu volto daqui uns 10 dias, daqui uns 15 dias, Tranquilo. eu acho. Dia 10 do 8 eu volto. Positivo. Eu Então, tenho que estar aí aí quando dia eu voltar, 19. Tá longe Hã? ainda, hein? Dia 19 eu Tá tenho que longe estar aí, ainda. que tem uma filha minha que casa aí, rapaz. Aí eu tenho que estar aí Verdade, você vai estar no aqui. casamento dela. Isso. Baruch Hashem, que a eterna abençoe. Bom, graças a Deus, rapaz. Menina. Né, Aqui no Ceará? não, em Sorocaba. Em Sorocaba você vai estar. Não, beleza. Isso. Então a gente vai ver se a gente se vê. Positivo. Tô Tá por aqui. bom? Estamos aí por aí, Francisco. Tamo aí. Para finalizar aqui, então, Rafa, é isso. O que você acha da resposta? Porque assim, né? Deus é tudo. Deus é tudo, né? Deus está num copo de água, no sentido assim, a fagulha divina ali. Certo. Então, quando a gente fala que Deus, né, é a pedra, é porque ele criou a pedra e ele se torna a pedra, entre aspas, mas não no sentido que o nosso amigo Jorge falou no começo, que o povo no começo ele pegava a pedra, o sol, a lua, as estrelas e idolatrava. Mas é porque os astros, o próprio Terrilim fala, né, que os astros proclamam a glória de Hashem. E não é por isso que a gente vai idolatrar a pedra rasvejada, idolatrar o sol. Eu posso fazer aqui. O Jorge tá aí? O Jorge tá aí? O Jorge tá aí? Oi. Você tá aí? Você tá aí? Ó, já faz tempo que eu tenho essa reflexão comigo, cara. Eu quero passar essa reflexão para vocês. Poxa. Quantos que é 1 minuto para Deus? Deus não tem tempo, né? Deus é sem tempo.
Sim. Ele é acima do tempo, porque, Não, ele literalmente querendo ou está não, fora. sim, mas no dito popular, um minuto para Deus é 1 milhão de anos, sabe? O dito popular fala isso. Mas Sim, não, ele criou o tempo, correto? exatamente. A Ah, expressão não é nem ele então, está se acima, ele literalmente está fora. O tempo é só uma criação. Ou seja, o se ele tempo. estivesse acima, quer dizer que de certa forma o tempo influencia ele. Só que ele está acima. Então Exatamente. ele consegue Porque, manipulá-lo. Mas não, ele está fora. Não exa- tem nada a ver com o tempo. Ou seja, não influencia. exatamente. Uhum. Exatamente. Ou seja, vamos dizer assim, vamos dizer, tipo, não tem nada a ver com o tema que a gente abordou na aula hoje, mas vamos dizer assim que quando Isaías estava escrevendo, eu sou o Senhor, o seu Deus, correto? Deus estava em qual ano ali? É um dito eterno, né? Ele serviu, serve e servirá. É um dito fora do tempo. Ou Como seja, todos os ditos de Hashem. Eles permeiam um fórum ou da seja, realidade fora do tempo, né? Por exemplo, existe uma Eu frase exatamente. que sou Hashem eterno, ele fala, que falou. ele fala para nós, só que é antes de criar o mundo. Você fala aí Exatamente. agora. É igual a teoria da, como que é até aquela teoria do Einstein que fala da Da relatividade. relatividade. Nós estamos presos aqui dentro do mundo físico e o tempo passa diferente para quem está de avião, para quem está de a pé e para quem está de carro. Mas no mundo Essa teoria, espiritual, tudo que reflete aqui embaixo, lá em cima é igual. É refletido. Seus atos aqui valem lá em cima igualzinho. Volta. igualzinho, igualzinho. Sim. Mas Deus ele fez isso que é uma loucura, porque eu não quero Não, é atacar nem nada, mas eu quero falar tipo a respeito do New Testament, né? Então, Oi? como que pode E o quê? Novo do Testamento. novo? Ah, desculpa. Exatamente, isso exatamente. aí isso Então, aí é coisa do então eu fico, romano. então eu fico pensando assim, se Deus é o criador do tempo se Deus é o criador do tempo e ele profetizou a Isaías. Então por que ter uma parte 2? Eu não entendo. Você entendeu? Não Então, tem parte. é, 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 Parte é 2 coisa. é romano. Que inventou. O Foi mundo os romanos que espiritual, criaram para dominar o povo. o mundo espiritual, ele é exatamente igual ao mundo físico, só que os valores é inverso. Ou seja, o mundo espiritual, aquilo que aqui nesse mundo é de baixo valor, né? Que seria, por exemplo, amor ao próximo. Lá em cima, isso daí, tipo, é o que tá acima de tudo. Inclusive, o primeiro templo, ele é destruído pelo quê? Ele é destruído por roubo, idolatria e assassinato. Três coisas que na lei, na Laha, o judeu tem que morrer para não praticar. Mas mesmo assim, o exílio do primeiro templo durou quanto tempo? 70 anos. 300 anos? 70 Ou anos. 70 70, anos. 70. Em 70 anos foi expiado esse problema. Aí Aham. você tem o segundo templo. O que causou a queda do segundo templo? Ódio gratuito. Quando você vai no Talmud, Verdade. o Talmud fala claramente, foi o ódio gratuito. Isso Mas o mesmo. mesmo livro fala que é um pecado oculto. Ué, é oculto, mas não está escrito que é ódio gratuito. É oculto dentro do ser humano. E justamente por ser dentro do ser humano, que não é revelado, não dá para ser espiado tão fácil assim. É algo que precisa ser trabalhado de uma forma geral e pessoal. Não é como algo explícito que você faz na frente de todo mundo e você consegue se arrepender mais fácil. É algo que está ali dentro de você, você nem sequer aceita às vezes, ou nem sequer percebe que você está errado. Então, sendo assim, já faz 2000 anos praticamente. E cadê Mashiach? Cadê o terceiro templo? Ainda não foi espiado esse problema. Ou seja, veja só para você ver. Para nós, o que seria tão grave numa mentalidade humana normal? O que seria mais grave seria os três.
adultério, né? Perdão, idolatria, é, relações proibidas Roubo. e o roubo. Tá bom. Esses três seriam os piores. Foi o que destruiu o primeiro templo, mas não. Isso foi fácil de ser espiado. Agora, algo que está interno dentro do ser humano, intrínseco dentro da alma humana praticamente, que é o ego, eu disse, lá em cima isso é o que mais vale. Lá em cima mais vale o que você... Não que você não vai cumprir a Allahá, não vai cumprir as leis, não é isso que eu estou dizendo. Mas lá em cima isso daí é o que mais vai refletir. Ou seja, lá em cima, o que você tem dentro de você, ele tem mais valor do que aquilo que você faz na sua ação, porque lá em cima não tem ação. E por isso que é tão difícil Verdade. a construção do terceiro Beit HaMikdash. Por isso que é tão difícil o Mashiach chegar. Por isso todo esse trabalho que nós fazemos para trazer Mashiach. É um trabalho que começa aqui, interno. E aí por isso que é tão difícil a gente conseguir aquilo que é tão esperado. A gente fala de Mashiach como se ele fosse chegar agora, como se ele tivesse chegado. Mas mesmo assim, a gente sente essa distância. Justamente porque é algo oculto. Oculto dentro do ser humano. Então, o mundo espiritual, por mais que ele reflete exatamente o que tem aqui, ele não tem nada a ver com o Criador. Seu João tinha levantado a mão. Inclusive, daqui a pouco Eu não nós sei se trabalhamos sobre isso. Não hoje, um outro dia nós vamos trabalhar sobre isso. É a continuação do que eu estava lendo, que está no guia aqui. Inclusive, é ainda a continuação de Avodazará, de idolatria. O Rabi Yaakov vai trazer a listinha que o Ramban traz. E o Ramban traz: Deus não é material e não é espiritual. Se você atribuir que Deus é espiritual, você já está errado. Deus criou a espiritualidade, ele não tem nada a ver com isso. É que nem a gente fala do Cael, do Éden inferior e do Éden superior. A mesma coisa acontece, os mesmos conceitos. E nenhum tem nada a ver com o outro. E nenhum deles Deus habita. Deus, ele está embutido dentro de toda a criação, mas não faz parte de nenhuma criação. Por isso que a gente vai aprender mais pra frente o que o Maimonides fala, né? Não tem forma, não é matéria, não é espírito. Isso aí são É o todo dentro do todo, né? Baú Caixão. Acima de todos. Exatamente. Estava lendo o Maimônides e um outro aí, que fala que é a luz infinita que vem entrando dentro da gente, que vai limpando a alma da pessoa. A luz que ele vai entrando, vai aumentando, o seu vaso tem que estar preparado para receber essa luz. Olhem E essa só. luz, Exatamente. se você não está preparado para receber essa luz, você não vai ter o entendimento naquela hora. Mas você deve continuar estudando, até que você esteja com o seu espírito, ou o vaso, chamado Kri, que você daí está preparado para receber aquela luz. Aí você não tenta Exatamente. explicar, não tem livro que explique, é só Exatamente. você que vai sentir aquilo ali. Assim. Esses É você Cara, conceitos de e a luz Atzilut, de Orient Soft, por mais que eles sejam inalcançáveis na mente humana, assim diz Arizal, né? Sim. Nossa mente só vai até brilhar. Isso falando em níveis profecia, né? Não é nem níveis cabalístico, né? Só vai até brilhar. O Orient Soft está acima de Atzilut ainda. Mas nós temos ainda que lembrar que mesmo o Orient Soft ainda é só uma criação. A Shen não é o Orient Soft. Ele não é a luz infinita. Ele está ele está em tudo. Ele tá Ele lei. está em Tá tudo. lei, ele tá lei. Isso. Ele Ele ainda tá não é em a luz tudo, infinita. Ele é a Esse criação o de contexto tudo. de Hashem que nós temos que começar a se familiarizar. Sim. Por Nós isso não tem temos que uma ler base muito, para... estudar muito. Exatamente. Nós não temos uma base para discernir Hashem. Nós simplesmente aprendemos... Oi? É as raízes, né? Que é como se fosse uma árvore. Nós estamos na raiz ainda, assim, lá embaixo, assim mesmo. Exatamente. Nós O somos último, as ramificações. o último nível ali, assim, da raiz. Isso. Ainda. Os chores de Vamos flores. estudando cada um. Porque fala assim, né? Se Deus resolvesse descer para a Terra, o que aconteceria? Se Deus resolvesse falar assim, eu vou dar um rolê lá na Terra. Vou ver como que tá lá. Ninguém aguentaria a presença divina. Assim. Na verdade, Nós morreríamos. Na verdade, Ninguém aguentaria. a realidade simplesmente voltaria a ser o que ela é. Deus. Isso mesmo. Não existe
presença próximo de Hashem. Não existe anjo próximo de Deus por causa Exatamente. disso. Não existe mundo próximo de Deus. Não existe criação próxima de Exatamente. Deus. Justamente por isso. Porque ele é absoluto. Uma vez que ele não passa pelo tecido, que é a contração, você literalmente tem aquilo que a gente chama de a verdade absoluta. Ou seja, é uma vez que você está tão frente à verdade, que é Hashem, que você literalmente passa a ser ele. Ou seja, você passa para dentro dele. Ou seja, sua existência, ela é simplesmente nula frente a ele, ao ponto de você deixar de existir. Entendeu? E é só da gente pensar em umas coisas dessas, diz que a gente já é egoísta, já o egoísmo da gente já chega nesse ponto, assim, que a gente tem que procurar se Achar anular que ao nós máximo. temos maturidade para falar sobre isso já é algo Sim. ruim. Baruch Hashem. Gente, eu vou Vamos ter lá. que jantar, vai ficar muito tarde aqui para Tá certo, jantar e amigo, depois tá dormir, certo. né? Opa, Nós vamos fazer uma parte Eu acho que 2 a disso aí, gente se Deus quiser. Então, ô Jorge, muito bom. Depois você me manda para a próxima semana, coloca mais ou menos assim o topo, porque eu coloquei no grupo, eu não sabia, por exemplo, que você ia falar de Avodazará, entendeu? Coloca, se você for falar de Avodazará, se você conseguir colocar mais ou menos um subtópico, só para o pessoal ver, pô, o que vai ser dito, entendeu? Rafa, João Freitas, se vocês conseguirem, né, convidar mais pessoas, mesmo que não estão ali no grupo, mas que pretendem ouvir esse tipo de, né, de conteúdo aí que é a Torá Kedoshá. Acho que é interessante, Rafa. Né, todo mundo aqui tem família cristã, né? O próximo aqui nós temos que dar uma continuidade nesse tema ainda, porque tem muito assunto. Nós estamos só respaldando. Eu não estou querendo sair do guia, Beleza. por causa que Então, né, tá todo mundo seguindo ali a orientação do Rabi Jacob ali. Então eu não quero fugir muito do que está no guia. Mas esse material, ele realmente é. Avodazará é um dos mais espessos que tem. Entendeu? Então vai ter que fazer uma parte 2. Então, Beleza. o Robert, depois você passa aquela celular para mim, explica para mim certinho. Eu vou ler suas mensagens ali, Se passo pra ela você. tiver um nome também, passa para mim também, por favor, se ela tiver um nome. Por favor. Beleza. E essa pergunta aí, Rafa, faz para as pessoas assim, joga e sai correndo. Meu, se Deus pode criar uma pedra na qual ele não pode carregar? Faz essa pergunta aí para as pessoas e vê a resposta dela. Depois eu vou mandar o link do Rabino que fez para você ver o vídeo e ter a explicação dele. Beleza. Tá? O Rabino da Redut Online. Depois eu vou pesquisar ali. Mas é bem interessante, cara. As pessoas vão pensar, que nem você ficou pensando ali. Pô, o que eu falo aqui? Tá bom? É que é muito difícil, né? A pergunta é difícil. Aqui nós Mas está beleza, então, entrelaçado naquele pensamento anterior ainda. Até Exatamente. a gente, né? Um aprendizado, uma caminhada, um sofrimento. Vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, cara. Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo cada vez mais. E isso que importa, né, cara? Sim. Mas, Tá bom, então. só pra gente dar um overview. Então, cara, eu tô aqui em Sorocaba, tô aqui no Ceará. Então, reunião presencial por enquanto, acho que lá no salão de festa não vai ter. Eu comentei com o Jorge, só que assim, tá muito em cima esses dias, foi corrido para mim, vendo negócio de casamento, um monte de coisa aqui. Não, fique em paz, velho. Fique em paz. Quando der, a gente volta, viu? Shalom, shalom. Seu João. Shalom. Uma boa Shalom noite para para todos. Shalom. Boa viagem aí, viu? Tranquilo. A estrada estamos. Falou. Valeu.